Gente que pensa, trato agora de um assunto que é atualíssimo, embora o fato tenha ocorrido há alguns dias. Trata-se do banquete oferecido pelo golpista, pelo presidente usurpador Michel Temer, que ofereceu um jantar e tanto para cerca de 400 pessoas de um público composto por deputados federais, ministros de estados, as suas esposas, enfim, etc. E que beberam e comeram das comidas mais caras do país, dos vinhos importados mais caros. Então tem gente que calcula que esse banquete do seu Michel Temer tenha custado 100 mil reais. Mas há outros cálculos, e aí a maioria do noticiário centra informações sobre esses cálculos, que tenha custado 30 milhões de reais para distribuir dinheiros e prêmios para aqueles que votariam a morte que se chama PEC 241, né? Proposta de Emenda Constitucional 241, que é a PEC da morte, como os cartazes e os banners já anunciam aí nas manifestações públicas. Esse banquete do seu Michel Temer é muito parecido com aquele banquete da morte, que é assim chamado, de Herodes, que fez uma festa e naquela festa ele mandou buscar a cabeça de João Batista. Esse é um evangelho que normalmente nós lemos nas missas aí pelo fim do ano, aí enfim, para lembrar toda essa tragédia do reino velho que precisa acabar, porque ele é a morte, ele é o banquete da morte. Pois é, o seu Michel Temer fez aí o banquete da morte para que os seus deputados apoiassem, como aprovaram na Câmara dos Deputados essa PEC 241, que significará a morte dos nossos direitos sociais, será a morte da educação, a morte da saúde, a morte dos velhos que serão obrigados a se aposentar mais tarde, né? Exauridos, cansados, esgotados, estressados, deprimidos de tanto produzir para o mercado sem retorno, sem justiça social, sem qualidade de vida. Este é o banquete da morte. Agora, diante do banquete da morte, nós temos algumas alternativas. Uma é fugir. Vamos fugir e nos afogar todo mundo no oceano. Essa é a saída dos covardes. A outra saída é, afinal, sair por aí, a brigar com todo mundo, a xingar e tal. Essa é a saída dos treslocados, que não tem um caminho certo. E a outra é ir para a rua, lutar contra isso. E é isso que o povo já começa a fazer. Fazer uma verdadeira insurreição contra não só o banquete da morte, o simbólico banquete da morte do seu Michel Temer, mas contra a morte que esse banquete sugere. A morte de tudo isso que eu falei. Nós temos que reagir e o povo já está reagindo. E esse país tem que se levantar para impedir que a morte continue a partir do banquete oferecido por Michel Temer. Pensem nisso, se inscrevam aqui no canal, participem, nos ajudem a crescer na audiência e na reflexão com relação a esses problemas que abatem o nosso povo brasileiro e tentam destruir o nosso país. Abraços críticos e fraternos para vocês todas e para vocês todos.